uma direção para a sua vida. Querido filho e filha de Deus, o que é viver para você? Você tem sabido o que é viver? Ou como muitos você tem repetido, estou sobrevivendo? Muitas vezes se dá o sentido a essa palavra de sobreviver como estou levando a vida como dá. Estou lutando para ter o essencial. Quem foi que disse a você que lutar pelo essencial? Quem foi que disse a você que ir se esforçando para continuar vivendo apesar dos sofrimentos, é menos valioso do que quem vive sem fazer esse esforço? A sua vida, a vida de todos nós, ela tem um sentido. Toda a vida humana, ela tem um sentido conferido por Deus. Primeiramente, Deus é o maior sentido da nossa vida. Não é? Mas existe um sentido para cada realidade, para cada situação concreta, e que nós precisamos fazer o nosso esforço, a nossa busca, a nossa ida por encontrarmos. Então, viver a vida está ligado exatamente ao viver com metas, viver com um direcionamento. Você sabe para onde você está indo, você sabe o que você está fazendo a cada dia, você sabe com quem você está indo, você sabe o lugar, o seu lugar nessa vida. Você sabe se você é a autoridade ou aquele que tem que obedecer. Você sabe se você é aquele que pensa ou aquele que executa. Por exemplo, hoje, na minha realidade de vida religiosa, o que é que há de concreto? Porque a realidade de cada pessoa humana está ligada às situações concretas da vida, às situações do dia a dia. E a minha realidade hoje eu tenho um horário para acordar, eu tenho um horário para as minhas orações, eu tenho um horário para celebrar a Santa Missa juntamente com os meus irmãos e irmãs de comunidade. Tem os momentos de recreação, de brincarmos, de sorrirmos, temos os momentos em que fazemos silêncio, que precisamos fazer mais silêncio. Temos os momentos dos nossos encontros presenciais com você, temos as lives, temos o horário de estar ali com você. Aqui nesse momento me encontro gravando esse vídeo para você. Mas por trás de cada realidade dessa existe um sentido, também concreto, mas não palpável. O que eu quero dizer com isso? Eu não posso olhar simplesmente para o horário das 4h40 ou 4 horas da manhã, acordar de manhã, de madrugada, ou quando é o rosário, né? Acordamos mais cedo ainda para estar com você. Olhar para isso e ver nisso apenas um horário a cumprir. Eu não posso chegar na Santa Missa e ver simplesmente um preceito que estou cumprindo uma regra, um checklist, onde coloco o vizinho ali que cumpri. A recreação com as minhas irmãs, eu preciso ver que por trás disso existe um sentido. É eu me alegrar com elas naquele recreio e receber a alegria que vem delas. É encontrar o sentido que Deus me permite encontrar naquela situação. Olha, eu não estou perdendo tempo, eu estou vivendo, eu estou sentindo, saboreando a alegria de outra pessoa e ao mesmo tempo tenho a oportunidade, a chance de entregar para essa pessoa também a minha alegria. Né? Por trás desse momento de estar aqui gravando para você agora como religiosa, não existe simplesmente um compromisso para soltar, não, o sentido nisso não está as visualizações do vídeo, o sentido para isso daqui está a salvação das almas. A salvação das almas que está ligada diretamente à minha vida religiosa. E isso faz com que a minha vocação tenha mais sentidos. Almas tocadas, almas que são salvas, Deus que usa desse apostolado para salvar almas, não o vídeo em si, que é o concreto. Né? Se eu sair daqui para ir agora, eu consigo pegar na câmera que está mais distante de mim. Mas o sentido eu não consigo pegar, mas eu consigo ver. Eu tenho que ter esse sentido à minha frente, porque senão não tem sentido nenhum. É perca de tempo minha e sua. Se nós sentamos aqui simplesmente para ver com esses olhos, nós precisamos encontrar o sentido de cada coisa, o sentido que Deus dá. Você precisa encontrar o sentido desse tempo que você oferta agora para ouvir a palavra de Deus e, à luz da palavra de Deus, encontrar a direção da sua vida que falta. Encontrar ou voltar à direção da sua vida. Não é? Então, assim, a realidade de cada pessoa está ligada a uma situação concreta e dentro dessa situação concreta eu preciso encontrar o sentido dela. Para que futuramente eu encontre o sentido, eu vá realizando, na verdade, todos os dias, o sentido da minha vida. Quando vou falar isso para as pessoas, gosto de exemplificar assim. Existe o sentido da vida, por exemplo, hoje posso dar a você o exemplo da vida religiosa, a vida matrimonial, a vida de um leigo consagrado,
uma missão de vida, né? Tudo isso aqui é missão de vida, mas a missão de vida do missionário, a missão de vida do juiz de direito, missão de vida, a vocação, o sentido da vida do médico, o sentido da vida como pai e mãe de família, né? Na verdade, são missões. E nessas missões, você quando vive a sua vida, tendo em vista que, olhando a sua vida como uma missão a cumprir, dentro desse grande sentido que é, primeiro, a nossa vida, depois o nosso estado de vida, né, religioso, matrimonial, também a profissão, também as missões, as suas tarefas. Dentro disso, um terceiro círculo, que são eu gosto muito de falar como os pequenos sentidos da vida. O sentido de cada dia, o sentido de cada situação e o sentido de cada decisão. Você vai ver já já a ligação que tudo isso tem a ver com o evangelho de hoje. Que é exatamente Jesus dizer, eu vim trazer a espada e não a paz, eu vim trazer a guerra e não a união. Entendermos o que Jesus quer dizer com isso, nos dando com esse evangelho um direcionamento para a nossa vida. Então, se existe o grande sentido da nossa vida, aquele sentido maior, mas existe o sentido de cada dia. O sentido de cada dia que está ligado à realidade da minha vida vivida em cada situação concreta. Quando nós não encontramos o sentido de cada situação, essa volta do sentido para as metas, para aquilo que me realizará no grande sentido da minha vida, esse grande sentido vai ficar prejudicado. Eu preciso viver cada dia encontrando o sentido dele. Preciso viver cada coisa que vou fazer encontrando o sentido dela. Porque nós somos seres humanos, nós temos comportamentos. Temos o comportamento ligado à nossa vida psíquica, mas ouvi uma vez uma frase muito bonita, ser santo é ter comportamento divino. É nós aprendermos a nos comportarmos como os santos. E para isso é preciso termos em mente, volto a dizer, repito para ficar bem fresquinho na sua mente, as situações concretas de cada dia, né? Então, em cada situação, em cada decisão, em cada dia, eu estou vivendo hoje para quê? Em cada situação concreta, o que é que eu estou querendo? O que é que eu estou buscando dentro dessa situação? O sentido de cada decisão. Estou decidindo isso aqui agora por quê? Para quê? Tendo em vista o quê? Eu me decido hoje à vida religiosa. Ou melhor, eu me decido hoje a entrar em contato com o vocacional do Instituto Hess. De qual o sentido dessa decisão? Encontrar a minha vocação. Quando eu encontrar a minha vocação, eu preciso dar passos, tomar uma decisão. E quando eu tomar a decisão que entrar no Instituto Hesed, né, depois de um processo vocacional de confirmação de tudo, eu vou precisar viver cada dia, cada situação com o sentido maior que é o amor. Você que um dia se decidiu a ser mãe, a casar primeiramente, você que descobriu que o sentido da sua vida era a vida matrimonial, né? Você precisa hoje, a cada situação da sua vida, olhar. Você cuida da sua casa para quê? Para manter a casa limpa simplesmente? Essa casa precisa estar limpa para alguém. É o seu esposo, são os seus filhos. Essa casa precisa estar limpa para alguém ou algumas pessoas se encontrarem nela. E aí viverem o amor, que é o sentido de uma família, que é o sentido que norteia essa família. Você hoje decide estudar, decide mais uma vez, quero aqui levantar a minha bandeira de cuidado, de amor para os estudantes, pedir que as famílias cuidem amorosamente de cada jovem na sua casa, ou mesmo que não seja tão jovem assim, mas está estudando, cuide dessa pessoa também, tá certo? Mas você que decide hoje, você descobriu a sua vocação, a sua missão na vida é ser juiz de direito. Você precisa lembrar qual é o sentido dessa profissão. O sentido dessa profissão é a justiça. Mas eu sou cristão. Como vou viver essa justiça como cristão? Eu me decido hoje a fazer um concurso. Qual o sentido de fazer esse concurso? É o salário que você vai receber quando for aprovado? Porque se for, você está tirando o foco completamente dos seus estudos e talvez seja por isso que está demorando tanto a passar. Porque você está pensando e buscando muito mais o sentido do salário que nem chegou
e não está nas suas mãos, por isso não é uma situação concreta, por isso não é uma realidade, você está buscando sentido numa coisa imaginável, uma coisa que você está imaginando. Qual é o concreto que você tem hoje? Você tem um livro na sua frente ou vários para estudar. Qual é o sentido de estar ali com a cabeça curvada tanto tempo estudando, né? Qual o sentido de ter ofertado o tempo do seu lazer, o tempo de algo que seria bom para você e você está ali dedicando aquele tempo? O que é que você quer fazer com essa profissão futuramente, quando passar? Qual o sentido? Qual será o sentido? Você só chegará nesse grande sentido se viver esse sentido agora bem, estudar bem, né? Oferecer esse tempo agora, cumprir primeiramente a sua missão de estudante. Qual o sentido da vida de uma mãe quando faz ali o feijão, o arroz, né? Ou faz a sobremesa favorita do filho? Se faz tempo que você fez isso, faça hoje. Mas comece a partir de hoje, como mãe, encontrar o sentido de cada coisa que você faz. Porque se aquela cama bagunçada que ele tirou do sério, seu filho saiu de casa e deixou a cama amarrotada, né, tudo jogado, e você foi arrumar, tudo bem. Agora eu levanto a minha bandeira aqui de defesa para as mães. Filhos, sejam mais organizados, ajudem as suas mães também em casa. Mas se por acaso você como mãe se depara com uma situação dessa que chateou, e de fato ela deveria ter ajudado você, não vá fazer simplesmente para que fique arrumada e brigando. Né? Mesmo que depois você corrija esse filho quando ele chegar, arrume a cama com amor. Lembre da noite de sono que aquele filho vai passar naquela cama. Lembre que a consequência desse descanso dele no outro dia será uma oferta para Deus, né? Será uma oferta lá no trabalho. Olhe para o lado bom do seu filho, certo? É bagunceira nas coisas de casa, mas é tão bom, né? Mas faz as coisas com tanta honestidade, com tanta retidão. Faça, dobre a cama, organize com amor quando ele voltar. Você vai corrigir isso na medida de um filho que não lhe dá trabalho com coisas maiores. Não precisa você perder seu dia, perder sua noite, fazer seu filho também ficar triste por causa de uma coisa mínima. Mas volto a dizer, quem é filho, organize suas coisas, ajude a sua mãe em casa, porque tem sentido também nisso, não é? Vou arrumar para minha mãe não brigar comigo, não. Vou arrumar, vou deixar as minhas coisas organizadas porque a minha mãe trabalha tanto. Preciso poupar mais o tempo dela, né? Poupar mais o cansaço dela. Então, esses exemplos para ajudar você a entender uma coisa, a decisão maior da vida de todos os cristãos, a decisão por Deus. O dia que você decidiu viver os mandamentos do Senhor, o dia que você encontrou o exército de São Miguel e que decidiu se confessar, que decidiu voltar à comunhão, que decidiu a ser reto, que decidiu voltar a viver uma vida regrada, uma vida na graça, a uma vida direcionada para a santidade. Aí agora vamos olhar, pegar esses exemplos que aprendemos e aplicar para aqui agora a vida cristã, a vida espiritual. Nós nos decidimos a viver uma vida reta, você decidiu tudo isso que falei aqui agora. Qual o sentido de tudo isso se não for fazer a mudança da sua vida? Se não for lhe levar a uma mudança de vida, porque senão vai cair naquilo que Jesus fala em outro evangelho também, a hipocrisia. E nosso Senhor não te fez um chamado para você ser um hipócrita, para apenas aprender as coisas intelectualmente e não colocar em prática. Precisa ser colocada em prática. É preciso nós voltarmos a um declínio de valores, eu já falei isso para você em alguns vídeos passados, dessa semana que passou, há um declínio de valores na sociedade muito grande. E os cristãos que vão encontrando o grande sentido da vida, que vão tendo esse encontro pessoal com Deus, que mexe com o coração, que mexe com as nossas emoções, mas que também mexe com o nosso comportamento, precisam voltar a amar novamente. Hoje eu quero falar para você apenas de um valor, um princípio de vida humana. É o decidir, é o dar a palavra e não voltar atrás. Não estou falando de orgulho. Aquelas pessoas que erram, que tomam uma decisão errada contra alguém, que pecam e não voltam atrás e não pedem perdão, isso é orgulho. Isso não é uma pessoa de palavra. Uma pessoa de palavra é quando nós nos comprometemos com algo ou com alguém e nós vamos até o fim cumprindo aquele compromisso. Quando nós fazemos um compromisso com o Senhor através do nosso batismo, quando você fez um compromisso com Ele, a cada confissão nossa nós renovamos o compromisso de uma vida santa. Cada vez que vamos à confissão, cada vez que vamos buscamos o sacramento da confissão, nós estamos selando o compromisso com Deus de uma vida nova, de uma vida na graça.
Essa vida que você escolheu, ela traz consequências, ela traz grandes graças, muito mais graças, somente a graça de estar perto de Deus, a graça de comungar, a graça de receber o seu corpo e sangue na Eucaristia é a maior das graças. Mas às vezes nós buscamos as graças do Senhor e não queremos trilhar o caminho que nos leva ao Senhor das graças. E esse caminho, que é o caminho já pronto e elaborado, que são os mandamentos de Deus, na vivência desses mandamentos, uma pessoa reta, uma pessoa responsável, honesta e livre, que livremente opta por caminhar nesses mandamentos e enxerga que por trás desses mandamentos não existe um peso, um fardo a carregar. Deus facilitou a vida. Tudo é uma questão de percepção, queridos irmãos e irmãs. Está lá no catecismo, né? Deus nos deu os mandamentos para facilitar a nossa ida a Ele, não para nos ser um peso. Nós transformamos no peso quando não queremos nos responsabilizar pela vivência desses mandamentos e não queremos nos responsabilizar também pelas consequências dessa vivência. Aqui entra agora o sentido do evangelho de hoje, né? O Senhor diz: não vim trazer paz, mas vim trazer a espada. Vim separar filho de seu pai e a filha da sua mãe, a nora de sua sogra. Daqui a pouco vamos proclamar. Mas quantas famílias são? Uma coisa é uma família ser atingida pela desunião por falta de compreensão. Uma família ser dividida por causa de traição. E outra coisa é uma família que está sendo abalada por causa de uma decisão concreta, justa, uma decisão santa de alguém. Eu dou graças a Deus por todas as discussões. Dou graças a Deus por cada coisa difícil que eu ouvi da minha família quando não aceitaram a minha vocação. Eu não optei naquela hora. Sabia, hoje eu olho para trás e vejo completamente a ação de Deus sobre mim em tomar aquela decisão. Mas foi uma decisão que, na minha limitação, buscava ali, querer pedir a Deus a graça de ser santa. E continuo pedindo hoje. Você que hoje optou na sua casa por ser santo e não ser mais conivente com as coisas erradas, com pecados que talvez se cometiam ali em família, e hoje você é o excluído, você se tornou a ovelha negra para a sua família, um dia você se tornará branca diante deles. Diante do Senhor hoje você já é a ovelha branca. Você já é aquela ovelhinha que passa a luz da verdade. Então, encontre o sentido hoje da decisão que você tomou por seguir os caminhos do Senhor e seja coerente com os mandamentos de Deus. Busque conhecer mais, seja coerente com a sua decisão. Decida estar com Deus e viver com Deus, caminhar com Ele, ao grande sentido que você hoje busca, a grande missão de ser santo, de ser santa. Ainda que para isso lhe custe os afetos da sua família. De uma coisa eu lhe garanto e lhe dou total certeza e empenho aqui, diante de nosso Senhor do céu, diante dos anjos e dos santos, eu garanto para você, um dia frutificará. Se você se decidiu por Deus honestamente e busca viver honestamente a sua vida cristã, a sua vida na graça, por mais que isso tenha trazido para você humilhações, chacotas, né? Exclusões, perda de amigo, talvez você precisou perder aquele dinheiro ilícito que você estava ganhando a mais, que perca. Aqui, aí volta o valor de não voltar atrás. O valor de não voltar atrás na decisão que se tomou. A nossa vida ela é irrepetível, a sua vida ela não vai se repetir mais. Lembre que nós somos católicos, acreditamos apenas nessa vida daqui e na vida eterna. Então, essa vida que ela precisa ter sentido, e o sentido dessa vida aqui na Terra é vivermos coerentemente com as nossas decisões que dizem respeito a Deus, que dizem respeito à minha vida na graça, para que tenha sentido a minha ida para o céu. Vamos então proclamar essa palavra, vamos receber cada palavra de nosso Senhor e pedir a Ele que venha nos dar cada vez mais uma atitude religiosa concreta e forte. Existem inclusive estudos que mostram que aquelas pessoas que têm mais atitudes religiosas, e é que eu não vou entrar na explicação disso para você, mas atitudes religiosas no sentido de praticar os atos, as expressões de louvor, de oração, da fé que professa, mas, sobretudo, buscar conhecer também a doutrina da nossa Igreja Católica, mas, sobretudo, quando alguém ela vive coerentemente, isso são estudos, não dizem nada a ver com a religião, né?
psicólogos que estudaram, psicólogos que se dedicaram a esses estudos e que mostram que pessoas que se dedicam, pessoas que vivem coerentemente com a sua fé, elas têm mais sentido na vida. A possibilidade dessa pessoa perder o sentido da vida dela e viver num vazio, viver numa depressão é muito mínima, porque ela sabe onde está ancorada o seu desejo de sentido, a sua vontade de ter sentido na vida, ou seja, a sua vontade, seu desejo de buscar a Deus, para nós buscar a Deus. Então vamos proclamar essa palavra e deixar que o Evangelho transforme hoje aquilo que ainda precisa ser transformado. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão os seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta, e quem recebe um justo por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem der, ainda que seja apenas um copo de água fresca, a um desses pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O sentido de decidir-se por Deus está exatamente em escolhê-lo, colocá-lo acima de todas as situações concretas da nossa vida e deixar que Ele seja a direção. Deixar que Ele vá mostrando para você o princípio a ser seguido, o sentido de cada coisa que vai acontecendo na sua vida. Deus deixa de ser uma das possibilidades da sua vida para ser a direção. Deixe-se realmente, dirija-se realmente por Deus, pelos mandamentos dEle, pelos ensinamentos dEle, pelos valores cristãos. E arque com as consequências. Não há nada mais lindo, não há nada mais saboroso do que ver uma pessoa ofertar ao Senhor o sabor de talvez um elogio que iria receber e ela não recebe simplesmente porque decidiu seguir o Senhor. Jesus diz também no Evangelho, lá no capítulo 5 de São Mateus, bem-aventurados aqueles que serão perseguidos por causa do meu nome. Você é feliz hoje. E não é feliz talvez porque sinta essa felicidade, mas é feliz porque fez a melhor escolha, porque tomou a melhor decisão da sua vida. Hoje você é convidado a meditar nisso. Qual é o sentido? Como está sendo encontrar o sentido na sua vida? A partir da decisão de ser somente de Deus, de tomar a sua cruz de cada dia e seguir a Jesus. Qual tem sido o sentido da sua vida de suportar esse afastamento dos seus por causa do Evangelho, por causa de Jesus, mas com a esperança do retorno, da união dessa família? Aqui eu encorajo você também a, por causa desse sentido maior, de ter decidido-se por Deus, continuar tendo esperança, rezando e fazer o que for possível para unir a sua família novamente. E aqui lembro mais uma vez aquilo que ensinei também alguns dias atrás. Seja criativo, conquiste os seus de volta. Não afaste, sendo rigoroso. Não anuncie o Evangelho com o peso que ele não tem. Anuncie o Evangelho com a leveza que te conquistou. Vamos rezar e pedir ao Senhor essa graça. Senhor, nesse dia, nessa hora em que recebo essa palavra, eu te peço, fazei nascer em mim uma nova visão do sentido de cada dia da minha vida, de cada situação concreta. Eu quero aprender, Jesus,
a encontrar situação em cada minuto do meu dia, para que no final do dia eu tenha um dia feliz, um dia de sacrifício, um dia de renúncias, talvez para te ofertar. E a cada dia, juntando esses dias, eu quero ir vendo o sentido da minha vida, o maior sentido se formando. Eu quero, Jesus, hoje na minha profissão de médica, de engenheiro, de eletricista, de serviços gerais, encontrar o sentido em cada coisa. Eu quero encontrar o sentido de pegar numa vassoura, limpar a minha casa, limpar o meu local de trabalho, mover um papel de um lugar para outro e saber que tudo isso eu faço para a tua honra e glória. Saber que movo um papel de lugar para outro para resolver algo burocrático e saber que aí são os valores, os princípios morais e cristãos que me guiam. Ter certeza de que estou no caminho reto, de que estou encontrando o caminho da salvação, o caminho da alegria e da felicidade por viver honestamente a minha profissão. Te agradeço, Senhor, por hoje ser mãe de família, por hoje ser pai, por ser esposa e esposo. E peço-te que em cada coisa que for fazer, que for realizar, possa encontrar a luz desse evangelho que me guia, possa encontrar a luz desse evangelho, dessas palavras que me norteiam. Quero receber na minha vida cada pessoa, Senhor, com o teu amor. Quero receber cada pessoa na minha vida com o teu amor. Querido irmão e irmã, mais uma vez quero dizer como estou feliz de encontrar você aqui a cada dia. Daqui a pouquíssimos dias a irmã Maria Raquel volta a estar com você, mas agradeço ao Senhor porque essa palavra também, aqui juntamente com você, também tem feito maravilhas na minha vida. Temos a nossa Lexio Divina, o momento também de partilharmos a palavra, de meditarmos, mas aqui com você tem sido muito bom. Agradeço ao Senhor de estar com você. Então, deixa você o compromisso de deixar o seu like, seu comentário, de compartilhar e tem um sentido em tudo isso. Mais uma vez, é levar mais almas para o Senhor, é levar mais almas até o encontro com a sua palavra e mudar de vida. Hoje o sentido da sua vida, encontre, lembre-se, está em cada dia vivendo as situações concretas, fazer com que a sua vida mude. O Evangelho ele tem sentido quando muda a nossa vida. Aliás, tem sentido sempre, mas nós recebemos esse sentido quando mudamos de vida. Mude, aperfeiçoe-se, encontre o sentido maior da sua vida que é Deus em cada sentido de cada dia. Deus abençoe muito você, um forte abraço com sentido de amor, com o sentido do carinho de Deus e da sua misericórdia.